Olá, meus queridos, sejam bem-vindos diretamente de Dois Córregos, interior de São Paulo. Peço licença para falar com você. Vamos então ao e-mail dela que diz assim: André, obrigada por você estar ajudando não só a mim, mas outras pessoas que assistem seus vídeos. Muito obrigado, viu? Minha história começou assim. Um amigo em comum ligou para o veterinário para pedir um estágio, tá? Um estágio para você. Por causa desse amigo em comum, ele aceitou o pedido do estágio, ou seja, o veterinário aceitou que você fizesse estágio com ele, tá? Esse amigo em comum me passou o contato dele, então eu liguei para ele marcando o dia da conversa para decidirmos quantos dias seriam em relação ao estágio. Até aí tudo bem. Quando iniciamos o estágio, o veterinário me tratava com uma certa arrogância, indiferença, como se eu não fosse ninguém, ou que eu só estava ali porque nosso amigo fez o pedido. O tempo foi passando e eu, interessada no estágio, fui aceitando essa indiferença e agindo como se tudo fosse normal. Mas eu percebia que algo não estava bem. Ele fala das patologias dos cavalos e tratamentos para mim. Isso também era normal, fazia parte do estágio. Passando algumas semanas, ele começou a me dar mais atenção. Acredito que foi porque ele notou o meu interesse sobre a clínica de equinos. Começamos a estudar sobre ultrassonografia, uma área que ele não dominava bem mais que eu. Tinha interesse em estudarmos juntos, já que sou especialista nessa área, em cães e gatos, e aprender em equinos era tudo o que eu queria. Então, vendo essa vontade de aprender e ele de saber mais sobre esse diagnóstico, começamos a criar uma amizade porque tínhamos algo em comum. Ele passou a me tratar melhor, acho que porque ele não estava apenas me ensinando e também estar aprendendo, principalmente por questão de usar meu aparelho, já que o dele não era tão bom quanto o meu. Mas eu via isso como uma troca, ele me ajudava e eu retribuía com o meu aparelho e meu esforço em tentar ajudá-lo a resolver os casos. O tempo passou e lá estava eu com 8 meses de estágio, o que pensei que não iria durar 2 semanas. Nesse tempo, eu fui criando uma ilusão de que ele tinha mudado comigo porque poderia estar gostando de mim. Conversamos muito, ele se abriu contando do seu último relacionamento, sobre sua época de faculdade, seus amigos, seus pais, e algumas vezes me perguntava sobre a minha vida. Sorríamos muito e sempre nos despedimos muito alegres. Eu entrava no meu carro e tinha a sensação de que estava apaixonada por ele. Trocávamos mensagens apenas para falarmos sobre casos de ultrassonografia e nada mais. Olha, meu anjo, eu vou te dizer uma coisa. Eu vou falar como homem agora. Ai, André, mas você é gay. Mas sou homem. Sou homem. Então eu vou te falar como homem. Claro que eu não estou falando regra e aqui não estou falando em nome de todos os homens. Então eu não estou fazendo regra aqui. Estou falando porque não só por eu ser homem, mas pelas análises que faço. Vou te dizer o seguinte. Homem, em 8 meses, se ele está afim, nessas conversas aí, né, provavelmente eram conversas via WhatsApp, ele ia soltar alguma coisa. Ai, homem, meu bem, mas não perde tempo. Se tá afim, olha, solta. Olha, o cara pode ser tímido, mas solta. Se não soltou, se era só conversa profissional, você já pode ir tirando seu cavalinho de campo, né? Porque seu cavalinho é seu time, né? Ai, acho que eu fiquei impressionado com os equinos aqui. Você pode tirar seu time, seu cavalinho. Ai, André. Ai, André, você me trinca a cara. O tempo foi passando e eu me interessando cada vez mais por ele. Não me dei conta se isso estava acontecendo com ele também. Não estava, meu anjo. É o que eu falei aqui. Não tá.
Gente, sem contar que a gente percebe claramente quando alguém tá com alguma coisa a mais pra cima de nós. Se a gente não tá percebendo, é porque não tá. É muito difícil a pessoa que consegue esconder tudo. Em novembro foi o aniversário dele, dia 14, e o meu dia 22. Mandei mensagem, desejei feliz aniversário, o mesmo não fez por mim. Mas encarei como esquecimento, porque nem o dele ele lembrou. Isso foi o que ele me disse depois e que esqueci até o aniversário da mãe dele. No dia do meu aniversário eu fui comemorar e mandei mensagem para ele, o convidando, e falei que queria muito que ele estivesse ali comigo e que estava gostando muito dele. E agora o homem, como diz, agora eu posso usar o exemplo do cavalo. O cavalo refuga, né? Quer dizer, quando o cavalo refuga é porque ele vai para trás. Ele vai refugar. Quer ver? Ele não me respondeu no momento. No outro dia, por volta das 9h30 da manhã, ele mandou uma mensagem dizendo que era melhor a gente conversar sobre o assunto pessoalmente. Vem bomba. Nesse dia da mensagem, era o mesmo dia do meu estágio. Quando cheguei, encontrei ele com uma gripe muito forte e que não estava em condições de termos a conversa. Meu bem, se fosse porque ele estava interessado, fosse com gripe, podia estar no oxigênio. Ele fala, eu também gosto de você. Agora, por causa de uma gripe e não está em condições de conversar, é porque vem bomba. E bem, esperei mais uma semana e ele calado, sem mandar nenhuma mensagem. Resolvi então perguntar se estava tudo bem com ele, se ele havia melhorado da gripe. Ele me respondeu que sim, que estava melhor, então eu voltei a tocar no assunto da conversa e ele me respondeu: eu não estou preparado para um novo relacionamento. Sofri por 2 anos e não quero sofrer de novo. Falei e não aguentou bem, já mandou pelo WhatsApp mesmo. Eu tentando explicar que não era a pessoa pela qual ele havia sofrido e não tinha culpa. Só estava tentando e que se ele não quisesse nada, que eu respeitaria. Mas ele continuou a dizer: é você que está apaixonada e não eu. Eita, que agora ele virou um equino. Ai, que coice. Nossa, vou até grifar isso aqui. É você que está apaixonada e não eu. Ai, nossa. Ai, eu choro. Eu choro se eu escuto isso. Ah, choro nada. Ai, acho que eu choraria sim. Ai, bem, mas... Olha, de uma coisa a gente não pode negar. Ele foi sinceríssimo. Só que não precisaria ter falado desse jeito, né? Existem formas de se dizer, né? Então ele poderia dizer, olha, mas eu não estou apaixonado por você, eu não sinto isso que você está sentindo. Ah, seria uma maneira, não é, gente? Amigável de se dizer, né? É você que está apaixonada e não eu. Eita, que tem mais ainda. Quem vai sofrer vai ser você e não eu. Ai, nossa, que cavalo! Ele tem que ser especialista em cavalo mesmo, porque ele precisa se entender. Quem vai sofrer vai ser você e não eu. Ai, gente, que dó. Eu quase implorando para ele me entender. Ah, imagina, eu, hein? Tomar uma dessa e eu implorar ainda. Imagina bem, eu saio com 2 coices na cara, mas vou chorar sozinho. Bem, vou chorar lá na cocheira, quietinho, bem. Entendeu? Coloco minha cara de cavalo lá assim, bem, e choro. Mas choro quieto, bem. Sofra com dignidade. Ah, ficar implorando? Eu tô louco, hein? Que eu não estava brincando com os sentimentos dele. Mas, meu anjo, ele não tá entendendo que você tá brincando com os sentimentos dele. Ele nunca entendeu isso. Então, não sei por que você tá querendo explicar isso. Ele tá falando que ele não vai ter sentimentos e que quem vai sofrer é você. Que é você que tá apaixonado e não ele. Então, não adianta você ficar com essa conversa. Não, eu não vou brincar com seus sentimentos. Nossa, gente, que babado forte esse aqui, hein? Strong babado. Eu não estava brincando com os sentimentos dele e que não era bem assim como ele estava pensando. Não é bem assim o quê, meu anjo? Ele tá dando cada coice na sua cara.
Mas quanto mais eu tentava me explicar, ele mandava mais mensagens dizendo: dói, mas com o tempo passa tudo. Eu percebi que essas eram as palavras que ele usou para o sofrimento dele e que estava descontando em mim, principalmente porque a ex-namorada dele começou com um estágio, o mesmo que eu, e ele se apaixonou por ela, ficaram juntos, mas um dia ela terminou tudo dizendo que não o amava. Ele me magoou muito, como se estivesse falando com a ex-namorada dele. Bom, se ele fez aqui uma projeção ou não, para mim, meu anjo, não importa. O que importa é o que ele falou para você. Então, se ele está projetando em você como se você fosse a ex dele, então, não é? Não importa. Parece que você está usando isso para minimizar o que ele fez. Ele fez. Eu não sou sua ex, não sei. Dane-se se ele está enxergando em você a ex ou não. Ele está te destratando. Então, sabe, gente, senão a gente fica nessa de, ai, coitado, porque não sei o que. Então, parece que a gente transforma ele na vítima. Então, coitadinho, não sei o que. E aí eu fico alimentando cada vez mais o sentimento. Esperando que amanhã, então, ele entenda que eu não sou a ex, que eu sou essa pessoa. Ih, furada. Eu sofri, chorei e muito triste resolvi falar que não voltaria mais para o estágio e ele só me disse, fica com Deus. Aí, tá vendo? É grosso mesmo. Ai, que homem grosso, credo. Não se importou com nada. Passou um mês e eu mandei uma mensagem. Ei, mas você também não, hein? Ou, implora. Fala que não vai pro estágio. Ele fala, fica com Deus. Depois de um mês, manda mensagem. Ai, não, gente. Por isso que eu falo, sofra com dignidade. Tá. Mandei mensagem, ele me respondeu friamente, como da primeira vez em que nos vimos, no dia em que eu fui falar sobre o estágio. Eu, ainda com o coração ferido, pedi desculpas por ter falado que estava gostando dele. Olha lá, gente. Olha lá. Mas bem, pedi desculpa. Só tive mais frieza em suas palavras e, por último, falei, por que não me excluiu do WhatsApp? Ele, sem responder, fez exatamente o que perguntei, me excluiu. E aí o e-mail termina. Tá bom para você? Tá bom para você que tá me assistindo agora? Tá bom ou quer mais? Gente do céu, não vale a pena sofrer por isso aqui. Tem determinadas coisas que a hora que a gente olha, analisa e fala assim, Deus me livre, e eu sofrer por causa desse cavalo. Ah, vá, que eu tenho mais tempo para... Minhas lágrimas valem ouro, bem. Poxa, eu chorei já lá no cantinho, né? Mas já chorei demais por causa de um cavalo desse. Me deu uns coice bem dado. Nossa, né? O coice me tirou da estratosfera. Fui pro espaço. E agora eu vou ficar correndo atrás disso aqui? Não. Não façamos isso. A gente tem que olhar e perceber, que eu sou mais, por que isso? E cuidado para não entrar no jogo do ego. Parece que quanto mais a pessoa não me quer, mais eu tenho que fazer com que ela me queira. Porque eu associo o meu valor ao fato da pessoa me querer. Então, quanto mais ela não me quer, mais eu quero provar que ela tem que me querer. Porque eu estou entrando no jogo do meu próprio ego. Não façamos isso. Quando a gente entende, quando a gente desassocia uma coisa a outra, o meu valor não está vinculado ao fato dele me querer, dele me valorizar, dele me tratar bem. Ele me tratou mal. Porque isso é dele. Não significa que eu não tenho valor. Então, quando a gente desassocia essas coisas, a gente para de ser dominado pelo ego, a gente entende a pessoa como ela é e percebe que esta pessoa não merece o meu sentimento. Muito menos que eu fique ali, me rastejando por ele. Ah, vá. Inscreva-se, fico aqui aguardando a sua inscrição. Se você curtiu, dá o seu joinha, compartilhe com seus amigos. Não deixa de se inscrever no canal. É uma grande ajuda que você dá se inscrevendo, né, curtindo, comentando. É uma ajuda que você dá. Se esse vídeo te ajudou, se a tentativa do canal é sempre levar a reflexão para as pessoas que estão passando por desesperos emocionais, então se você puder ajudar também o canal, eu agradeço.
Muito obrigado, beijo no coração e, é claro, um forte abraço.